Fala aí, time! Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje falarei sobre o excesso de gordura corporal, em outras palavras, excesso de peso e obesidade. Porém, com uma visão um pouco diferente da habitual, porque o que mais vemos nas revistas, na mídia, nas redes sociais, é uma abordagem mais voltada para a estética. Fique em forma para o verão, perca X quilos em tantos dias, X dicas para ficar com a barriga seca e assim vai. O objetivo do vídeo não é criticar esse tipo de abordagem, até porque eu acho válido fisgar ou convencer o maior número possível de pessoas a emagrecer, e isso deve ser feito urgentemente. Uma outra linha que vem crescendo bastante e eu venho observado principalmente nas redes sociais, e é uma linha que me preocupa um pouco, é a linha da autoaceitação. E aqui entrarei em um tema, em um assunto um pouco delicado e tomarei o maior cuidado possível para não ser mal interpretado. Diversas pessoas acima do peso e até mesmo em estado obeso estão aceitando essa condição e ficando bem com isso. Se vocês pesquisarem sobre o tema nas redes sociais, vocês encontrarão diversos posts com homens e mulheres que estão fora dos padrões de estética estabelecidos pela mídia e pelas próprias redes sociais, postando fotos sem camisa, de sunga, de biquíni, de top, mostrando tudo aquilo que antes tinham muita vergonha de mostrar. E na descrição dos posts, os textos seguem aquela narrativa de que você deve olhar para o seu próprio corpo e para suas curvas com muito amor e aceitação. Porque você é importante do jeito que você é e o padrão não faz sentido quando somos seres humanos únicos. É muito importante eu deixar claro que esse vídeo não se trata de discutir o padrão de estética ideal. Até porque, no meu ponto de vista, eu acho que esse padrão ideal não existe, porque as pessoas se sentem bem de formas diferentes, se interessam por coisas e também por pessoas com aparências diferentes. O problema é que ficar acima do peso está se tornando normal e aceitável. O ponto onde eu quero chegar é que estamos vivendo em um momento crítico. O número de pessoas com excesso de peso e obesidade está aumentando de forma assustadora. E com isso vem aumentando também o número de pessoas doentes com comorbidades, o número de óbitos ocasionados por esse ganho de peso corporal. Então, esse é o real problema. Não estamos enfrentando um problema de estética, estamos enfrentando um problema de saúde pública. Após essa longa e importante introdução, iniciarei minha tentativa de mostrar para vocês que usar o exercício físico como ferramenta para redução do peso corporal e manutenção da massa corporal dentro da normalidade oferece muito mais benefícios muito mais relevantes do que apenas conseguir vestir aquela roupa bonita para um evento especial ou desfilar na praia com roupa de banho sem vergonha do próprio corpo. Diversos fatores estão relacionados ou envolvidos na etiologia da obesidade, porém todos eles convergem para o balanço energético positivo, onde o excedente calórico, ou seja, o excedente do que consumimos, é continuamente armazenado no tecido adiposo. Esse balanço energético sofre influência de fatores ambientais, comportamentais, psicológicos, fisiológicos e também genéticos. Nós não temos o poder de mudar a nossa genética, mas temos o poder de decisão sobre a nossa alimentação, sobre praticar ou não praticar exercícios físicos, sobre dormir a quantidade adequada ou dormir pouco, sobre controlar ou pelo menos tentar controlar o estresse ou deixar o estresse nos controlar, sobre fumar, beber ou não praticar esses hábitos. E a soma das consequências dessas decisões podem ativar ou silenciar genes envolvidos no processo de patogênese da obesidade. Esses fatores ambientais e comportamentais que interagem com o nosso genoma são chamados de fatores epigenéticos e ocupam um papel importante na prevenção e no tratamento de doenças crônicas, uma vez que eles modulam a expressão de vários genes relacionados à obesidade. Um claro exemplo da atuação dos fatores epigenéticos foi o aumento da incidência de 8% para 50% de diabetes e obesidade na população de índios Pima.
que é uma tribo que vivia no norte do México e migraram para o Arizona, nos Estados Unidos. E com essa mudança ambiental, vieram junto as mudanças comportamentais, eles passaram a se alimentar com uma dieta rica em lipídios e passaram a levar uma vida sedentária. Isso ocasionou, na mesma população, ou seja, as mesmas pessoas com a mesma genética, um aumento na incidência que era apenas de 8% para 50% de diabetes e obesidade. De forma preocupante, a obesidade está associada ao surgimento de diversas comorbidades. Comorbidades que prejudicam a qualidade de vida e a expectativa de vida também desses pacientes. Dentre essas comorbidades destacam-se diabetes tipo 2, câncer e as doenças cardiovasculares. O entendimento nos últimos anos do surgimento, da patogênese dessas comorbidades tem girado em torno da resposta inflamatória que acontece no tecido adiposo branco desses indivíduos obesos. Bom, o tecido adiposo humano pode ser subdividido em dois tipos. O tecido adiposo marrom, que não é o foco do vídeo, pois ele está mais presente ali no sistema nervoso central, e o tecido adiposo branco, que fica localizado em regiões mais periféricas, subcutâneas e também na região visceral. Esse tecido armazena energia na forma de triglicerídeos e participa do balanço energético. Lá atrás, o tecido adiposo branco era considerado apenas um órgão passivo de armazenamento de energia. Porém, atualmente é bem diferente. Ele já é considerado um importante órgão endócrino porque ele expressa e ou secreta exclusivamente ou não substâncias bioativas que vão exercer funções locais ou sistêmicas, ou seja, o tecido adiposo branco secreta substâncias que vão exercer uma função específica no próprio tecido adiposo ou podem ser enviadas através da corrente sanguínea para diferentes tecidos e órgãos, como por exemplo, ossos, músculo esquelético, rins, fígado, e vão exercer uma função nesses tecidos. Essas substâncias bioativas são chamadas de adipocinas. Adipo, que vem de adipócito, que é a célula do tecido adiposo, e cinas, porque elas são derivadas de proteínas. As adipocinas estão envolvidas em processos metabólicos, imunes e neuroendócrinos. Atualmente, a obesidade é uma enfermidade caracterizada pela presença de um baixo grau de inflamação crônica no tecido adiposo desses indivíduos. Essa inflamação é detectada por duas evidências científicas. Primeira, a presença de marcadores e citocinas inflamatórias nesses indivíduos. E segunda, a presença de macrófagos, que são células do sistema imunológico que vão desenvolver um processo inflamatório. Esses macrófagos estão presentes, estão infiltrados no tecido adiposo branco dos indivíduos obesos. Geralmente, assume-se que o estado inflamatório é consequente à obesidade, porém, alguns autores sugerem que a obesidade é consequência de alguma doença inflamatória. O fato é que a inflamação e a obesidade estão associadas e apresentam contribuição cíclica para o agravamento de ambas. E no estado aí de obesidade instalada, é como se tivéssemos o ovo e a galinha à nossa frente. Já não importa mais saber quem veio primeiro, porque a história não acaba por aí. O pior ainda está por vir, que são as consequências disso tudo. A resistência à insulina, diabetes, hiperlipidemia, hipertensão, aterogênese e, consequentemente, a síndrome metabólica. A literatura sugere algumas explicações para a instalação da inflamação na obesidade. Um dos mecanismos propostos é o seguinte: acredita-se que com o aumento de peso e hipertrofia dos adipócitos, repetindo, os adipócitos são as células do tecido adiposo, quando você tem a hipertrofia desses adipócitos, você causa uma compressão mecânica no tecido adiposo branco, comprimindo os vasos sanguíneos, ocasionando a redução do suprimento adequado de oxigênio nesse tecido. Essa hipóxia ou falta de oxigênio provocaria a morte de alguns adipócitos. Essa condição de falta de oxigênio ou de hipóxia já é o suficiente para estimular a migração dos macrófagos para o tecido adiposo
e iniciar a expressão de genes inflamatórios. Então, a elevação dos marcadores inflamatórios presentes na obesidade é devido à produção desses genes inflamatórios pelo próprio adipócito e também pelos macrófagos que migraram por causa da hipóxia, causada pela compressão mecânica que eu falei anteriormente. Pessoal, agora falarei os nomes dados aos bois. Para vocês que estão comigo até agora nesse vídeo, fiquem tranquilos, porque vocês não precisam decorar, os nomes dessas adipocinas são bem esquisitos. O importante mesmo é vocês terem uma ideia do que elas causam no nosso organismo, perfeito? E para ficar mais didático, eu separarei as adipocinas em duas diferentes categorias, tá? As adipocinas do bem, vamos dizer assim, que são as adipocinas com ação anti-inflamatória, ou seja, elas impedem que haja inflamação, e as adipocinas do mal, que são as adipocinas inflamatórias, ou seja, elas promovem a inflamação local e sistêmica. Perfeito? Pessoal, são mais de 100 adipocinas, tá? Eu nem conheço todas elas e não daria para falar todas aqui. Bom, então eu falarei duas adipocinas do bem, duas adipocinas anti-inflamatórias e o que elas causam, e duas adipocinas inflamatórias, adipocinas do mal. Perfeito? Então, iniciarei pelas adipocinas malvadas, as adipocinas pró-inflamatórias, começando pela primeira, fator de necrose tumoral alfa. Essa adipocina está altamente correlacionada com a obesidade, ou seja, quanto maior o peso ou maior o grau de obesidade, maiores são os níveis circulantes dessa adipocina. Ela está diretamente relacionada com a resistência à insulina no próprio tecido adiposo. Ela estimula a lipólise, ou seja, a quebra das moléculas de gordura, liberando muito ácido graxo livre na circulação, o que acarreta em resistência à insulina em outros tecidos e outros órgãos, como o fígado e o músculo esquelético. E ela também aumenta o risco da aterosclerose, porque ela causa a morte das células que formam a parede interna dos vasos sanguíneos. A segunda adipocina pró-inflamatória que eu trago para vocês é a interleucina 6. Essa adipocina, semelhantemente ao fator de necrose tumoral alfa, está altamente correlacionada ao excesso de peso, ou seja, quanto mais peso, maiores os níveis dessa adipocina. Ela também é produzida, ela e o seu receptor são produzidas no próprio tecido adiposo branco e está altamente relacionada com a resistência à insulina. Agora vamos às adipocinas do bem, as adipocinas anti-inflamatórias. A primeira adipocina do bem, a primeira adipocina anti-inflamatória é a adiponectina. Diferentemente das adipocinas mencionadas anteriormente, ela tem sua secreção inversamente proporcional à obesidade, ou seja, quanto mais obeso o indivíduo é, menor é a expressão da adiponectina. Ela tem um importante papel no balanço energético e oferece efeito positivo sobre o metabolismo da glicose e dos lipídios. Também tem um importante papel na manutenção da sensibilidade à insulina e também promove o efeito protetivo nos vasos sanguíneos, porque ela previne a formação de placas de ateroma, evitando assim a aterosclerose e outros problemas vasculares. A segunda adipocina anti-inflamatória é a spexina. A spexina é uma adipocina que foi descoberta mais recentemente e ainda está sendo estudada. Mas o que já se sabe é que os baixos níveis de spexina está associada a doenças como a obesidade, a síndrome dos ovários policísticos, diabetes, síndrome metabólica, gordura no fígado, doenças renais e doenças cardiovasculares. A expressão e secreção da spexina está desregulada no estado de obesidade. E sabemos que nos obesos os níveis da spexina são baixos. Agora que falei o que a falta da spexina causa, falarei os benefícios que ela traz quando ela está em níveis ótimos.
reduz peso corporal e aumenta o gasto energético proveniente do tecido adiposo, ativa mecanismos no cérebro que induzem a redução da ingestão alimentar, melhora a sensibilidade à insulina no músculo esquelético e reduz a secreção de insulina pelo pâncreas, reduz a inflamação sistêmica oferecendo efeito protetivo nos vasos sanguíneos, reduz a inflamação nos rins, melhorando função renal e reduz o acúmulo de gordura no fígado. Pessoal, após falar aqui para vocês sobre 4 adipocinas secretadas pelo tecido adiposo, vocês puderam perceber que o tecido adiposo não secreta só substâncias ruins, secreta também substâncias boas. Então, a gordura que nós temos no corpo, nosso tecido adiposo, não é o vilão. O grande vilão é o excesso de tecido adiposo. Em resumo, o excesso de peso e a obesidade é exatamente isso, é excesso. E aí é aquela velha frase de avó, né? Tudo que é excesso faz mal. Então, quando o nosso tecido adiposo excede o tamanho, quantidade ou peso normais, o que acontece? Nossos adipócitos, ou seja, nossas células adiposas, por diversos mecanismos, desregulam toda a expressão e secreção das adipocinas. E adivinhem só, o que acontece com as adipocinas do bem? Despencam. E o que acontece com as adipocinas do mal, as adipocinas malvadas? Elas sobem, elas se elevam na mesma proporção em que eu, você ou qualquer outra pessoa aumenta o peso. Em contrapartida, o que os estudos nos mostram é que pessoas com o peso, com a composição corporal dentro da normalidade, tendem a ter essas secreções, expressões e secreções das adipocinas dentro da normalidade. Mas o que as estatísticas nos mostram? Ano a ano, o número de pessoas com excesso de peso e obesidade aumenta de forma assustadora. Então, você que está assistindo esse vídeo até agora, concorda comigo que a obesidade está longe de ser um problema estético? Não estou aqui para vender suplementos ou remédios, porque não sou médico nem farmacêutico, pelo contrário, estou aqui para convencê-los a adotar um estilo de vida mais saudável, com boa alimentação e, é claro, eu sou profissional de educação física e não tem como não fazer o apelo para que vocês continuem ou se tornem pessoas fisicamente ativas. Agora, cuidar do jardim, lavar o carro, trocar escadas por elevador, ir até a farmácia, até a padaria a pé, isso não é o suficiente. Nós precisamos de exercícios físicos, assim como nós precisamos escovar os dentes e tomar banho. Simples assim. Nós precisamos aumentar nossos níveis de força, nós precisamos conquistar uma flexibilidade e uma mobilidade melhor, precisamos de mais resistência cardiovascular e diversas outras capacidades físicas. Nós precisamos disso. Ok, Thiago, essas informações todo mundo já tem. Agora, o que tem a ver a prática de exercícios físicos com as tais adipocinas que você falou até agora? Simples. A prática regular de exercícios físicos promove a redução das citocinas inflamatórias, tanto as citadas nesse vídeo, quanto diversas outras que não foram citadas, e aumentam as adipocinas anti-inflamatórias, tanto as citadas no vídeo quanto as não citadas. Dessa forma, o exercício físico contribui para a regulação das adipocinas, colocando toda aquela bagunça provocada pelo excesso de peso no lugar, melhorando a ação da insulina, reduzindo a inflamação sistêmica e aumentando a mobilização e utilização dos lipídios como fonte de energia, contribuindo assim para a redução da gordura corporal. Mas, Thiago, qual é o melhor exercício físico para ser feito ou que tipo de exercício físico eu devo fazer? Estudos com exercícios de força mostraram resultados positivos. Estudos com exercícios cardiovasculares também mostraram efeitos positivos. E estudos com exercícios combinados, ou seja, juntando exercício de força com exercício cardiovascular, também mostraram resultados positivos. Ainda não existe um consenso
de qual seria o melhor tipo de exercício para essa situação, para esse objetivo. Até porque as pessoas são diferentes, têm idades diferentes, sexos diferentes, comorbidades diferentes e limitações mecânicas diferentes. Além do fato de que o mais importante é que a consistência e a persistência são os pais dos bons resultados e do sucesso com o treinamento. Logo, sugiro que você inicie pelo exercício que mais lhe agrade. Porém, parece, na ciência é sempre dito assim, parece que a combinação do treinamento de força com o treinamento cardiovascular oferece mais benefícios do que fazê-los isoladamente. Mas, Tiago, e você? Qual tipo de exercício você usa com os seus alunos, com os seus clientes? Aqui no Centro de Treinamento Upgrade, eu e minha equipe utilizamos como ferramenta não apenas para reduzir gordura e peso corporal, mas para alcançar diversos outros objetivos também, o treinamento conhecido como treinamento funcional. E posso citar diversos motivos para isso. Primeiro, esse tipo de treinamento abrange um público muito maior, principalmente aquele público que não gosta da dinâmica tradicional dos treinamentos de sala de musculação e acabam fugindo das academias, mesmo precisando delas. A versatilidade e a utilização de ferramentas não convencionais que despertam a curiosidade e deixam os treinos mais dinâmicos, mais divertidos e desafiadores. A ênfase nos corpos dos alunos e na sua biomecânica e não na máquina e no conforto que ela oferece ou deixa de oferecer. A diversificação de várias capacidades físicas, como força, resistência, velocidade, tudo no mesmo programa de treinamento. Enfim, eu poderia citar vários outros motivos, mas quero enfatizar mais um. Desde 2001 eu atuo com treinamento físico, então eu estou gravando esse vídeo em 2022, são 21 anos de experiência. E na minha experiência prática, observando o treinamento funcional, na forma como nós aplicamos aqui, vence disparadamente no quesito adesão. Em outras palavras, eu consigo, aplicando o treinamento funcional, da forma como fazemos aqui, manter os alunos ativos por muito mais tempo. Esse tipo de treinamento aumenta a adesão e a consistência. Então, levando em consideração a eficiência do método, a consistência dos nossos alunos e os objetivos que eles têm alcançado aqui, não vejo motivo para aplicar qualquer outro tipo de treinamento ou qualquer estratégia diferente da qual utilizamos aqui no CT. Não podemos esquecer que uma vida sedentária, junto com outros fatores, contribuíram para que essas pessoas chegassem até aqui. Estou falando de pessoas com excesso de peso, obesidade, inflamação, comorbidades, tudo que foi dito até agora. Então, algo que deve ser levado em consideração é que grande parte dessas pessoas não gostam de praticar exercícios físicos ou sentem preguiça. E estamos falando de pessoas com excesso de peso e obesidade, então é muito provável que já exista algum grau de inflamação sistêmica, inclusive no cérebro, o que causa cansaço excessivo, desânimo e falta de motivação. Então é essencial que essas pessoas entendam todo o conteúdo que foi dito nesse vídeo, porque para entrar nesse jogo é necessário entrar com um propósito muito firme de reverter essa situação. E quem não tem problema com a balança, também é importante entender tudo isso para entender a importância da prevenção. Se você é uma daquelas pessoas que está acima do peso, seja pouco ou seja muito, mas está bem com isso, está bem resolvido, cultiva a autoaceitação, pelo menos desperte a preocupação. Porque não estamos falando do risco de não estar com o corpo legal até o verão, ou de não entrar na roupa que você comprou ou alugou até o dia de tal evento. Estamos falando de risco à própria vida. Em resumo, incomodado ou não com o seu peso na balança, saiba que o primeiro passo dessa jornada é colocar o seu corpo em movimento, reduzir a inflamação, beneficiar o seu corpo com reequilíbrio fisiológico e depois disso a redução de peso virá como consequência.
Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, deixe o like, deixe um comentário e compartilhem com aqueles amigos que estão enfrentando problemas com a balança e precisam desse tipo de informação. Valeu, grande abraço!